Quer dizer, eu fico afundado no banco cheque, fico afundado com o cartão de crédito, já tenho um financiamento de que eu pago. coisa. Quer dizer, se a pessoa sair de casa sabendo que ela tem que pagar esses compromissos, e não esquecer do futuro, né? Janeiro, não é só janeiro, nós vamos enfrentar um ano que provavelmente vai ser difícil, embora esses nomes que a Dilma divulgou ontem, me parece que tem respeito do mercado, né? O Joaquim Levy, que é um economista, aliás, ele é um engenheiro naval, mas um economista assim de mão cheia, Isso. mas tende a ser um ano difícil, até por ser o primeiro ano de governo no segundo mandato, que já vem aí marcado com alguma coisa. Então as pessoas precisam pensar nisso, analisar, ver o que está acontecendo no mercado, né? Esse dia de hoje, aí você vai ver o que vai acontecer, né? Vai dar uma enxurrada de gente que vai para comprar uma coisa e traz duas. Isso é. Porque sai sem planejamento, sem planejamento, o dinheiro é curto e a gente não aguenta gastar. Na verdade, a vida financeira é planejamento. É planejamento, né? Sem dúvida. Aliás, a vida, né, André? Geral. A vida da gente é planejamento. É planejamento. Né? Você tem um negócio, eu tenho um negócio, se a gente não fizer isso com o mínimo de planejamento, você sabe que a gente não segura, né? Com a gente certeza. não consegue segurar, né? E claro, esse tipo de coisa que a gente trabalha está muito em moda, né? Hoje já tem a Associação dos Educadores em Finanças, né? É uma associação que se preocupa em transmitir isso de uma maneira, para quanto mais pessoas você puder, para ajudar realmente. Você imagine uma família de 4, 5 pessoas, onde o sujeito está devendo, tem que pagar aluguel, tem 3, 4 filhos para pôr na escola, né? Olha as consequências se o cara não tiver comida para levar em casa. Vamos exagerar um pouquinho para você ver o que vai acontecer. E hoje tudo custa, né? E tudo custa. Mesmo você tendo uma escola pública, você precisa do passe de ônibus, da merenda, do lanchinho. A criança quer um tênis, um uniforme. Exatamente. O uniforme. Então, As meninas querem estar bem arrumadinha, né? Então, por mais que você tenha um planejamento, assim mesmo vai fugir, né? Você não consegue seguir isso à risca, né? Não tem 100% de segurança, né? Porque aparece o imprevisto. Agora há pouco nós estávamos conversando sobre doença, né? A pessoa que tem, de repente, um AVC, qualquer coisa, e não tem recurso. Né? Assim não tem uma reserva financeira. Então o ideal é pegar esse 13º e dividir. Eu faria isso, vou dividir. 30% eu vou pôr nos presentinhos para a família, 30% eu vou pagar parte da minha dívida, que são aquelas que podem me dar dor de cabeça, ou já está dando dor de cabeça, né? E o restante eu poupo para janeiro, fevereiro, e eu começar o ano já sem esse tipo de problema. Já levar um ano mais estabilizado. Um ano mais estabilizado, um ano mais sossegado, um ano assim tranquilo, porque é gostoso você não dever nada para ninguém, né? Como é. E principalmente o pobre só tem o nome, coitado. Se ele perder o nome, acabou a graça, né? Acabou. E você vê que a situação está tão ruim que todas as associações comerciais aí estão fazendo esse mutirão para que você vá lá resolver. Essa é uma outra coisa importante. Vá lá resolver, não fuja do problema. Fugir é pior. O cara que é credor, ele quer saber onde você está. Por isso que às vezes no telemarketing, qualquer coisa, a primeira pergunta que a menina faz para você é o seguinte: o senhor está morando no mesmo endereço? Porque ela tem medo que você fuja. Ela não pode perder o contato com você. Se ela vai receber menos, se ela vai negociar, não importa. Importa que você está vivo, está naquele lugar, e se ela precisar, ela vai buscar você ali. Então faz um planejamento simples, pega 30 ou 40, separa uma partezinha para ficar sossegado, tranquilo, começar o ano de 2015 já, até porque pode, eu repito, acontecer algum imprevisto, né? Você não sabe se vai ter o emprego a partir de janeiro. Agora, por exemplo, há uma confusão danada, o sujeito recebe as férias, por lei adiantado aí, sai de férias, ele não sabe mensurar que no mês que vem ele não tem salário. Exatamente. Então o que ele vai fazer? Praticamente ele vai trabalhar com salário para 2 meses. Se ele não tiver o planejamento, vai gastar o dinheiro das férias também agora. Eu tinha, no passado, numa outra empresa, eu tinha um funcionário que ele não recebia os 2 salários. Ele falou, um dia ele chegou para mim, né? ele não recebia. Ele falou: André,
eu assino o documento, deixo o cheque pronto aí, eu pego o mês que vem. Ele falou que se eu pegar os dois, eu vou mês que vem. Aí ele falou, aí eu me afundo em vale, porque uma coisa na sequência da outra. Eu falei, então no fundo ainda bem que se respeita e se conhece, né? E Cláudio, como que existe, você poderia passar para os nossos ouvintes, uma ferramentazinha básica agora, entendeu, para a pessoa ter uma noção disso, além só do percentual? Qual que seria a maneira mais fácil? Fazer uma anotação dos gastos? Você poderia passar para nós? Eu acho que a maneira melhor, até porque o brasileiro não tem muito essa mania de escrever, não gosta muito, é fazer isso num caderno. Né? Já fazer uma relação. O que eu vou ter que dar de presente? Qual é o limite que eu posso gastar para cada sobrinho, para os meus filhos? Anotar isso, né? Conversar, repito, com a família, né? Eu acho que a família tem que fazer parte. Esse negócio do marido comprar com o dinheiro dele, a mulher comprar com o dinheiro dele, já foi esse tempo. Tanto é que o governo fala em orçamento familiar. Eu tenho que sentar com a minha esposa e ver o que você vai gastar, aonde que eu posso contribuir, né? Hoje a mulher está ajudando demais na casa, porque ela também trabalha, também contribui. Mas se eu tenho um orçamento muito apertado, eu tenho que pôr minha mulher na jogada. Eu não sei se vocês assistiram no Fantástico, há um tempo atrás, o sujeito emprestou R$2.000, a mulher emprestou R$2.000 do marido, e depois o marido ficou em cima cobrando que se ela não pagasse, ele ia desquitar dela. Então, veja bem, significa que não tem conversa em casa. Né? Se eu estou vivendo junto, o orçamento é da família, nós vamos gastar junto, vamos nos divertir junto, que o divertimento também faz parte, então tem que separar. Né? Então, o meu palpite, ponha isso num papel. Né? Poupança, que vai poupar 10% ou 15%, já vai lá, já coloca lá na sua poupancinha, deixa isso aí reservado. Né? O restante, vamos, presente da família, outra reservinha para janeiro e fevereiro, que é IPVA, IPTU, essas coisas, os impostos de uma maneira geral, e fazer o possível e impossível para cumprir essa agenda. Porque também não adianta pôr no papel, jogar lá na gaveta e depois na prática vai fazer uma coisa completamente diferente. Quem é impulsivo para compras tem que sair com o dinheiro contado, no meu ponto de vista. A semana retrasada, nesse projeto que eu estava falando de planejamento financeiro, tinha uma psicóloga presente. E no final ela me contou que ela não sabe nada de finanças, ela foi no curso para tentar pegar alguma coisa sobre isso, porque ela tem muito cliente endividado. Quer dizer, olha o final da história, o sujeito vai parar no consultório, porque ele não tem, ele fica totalmente... E atrapalha muito, da depressão. Teve uma empresa que o Senac pediu para mim fazer um curso aqui, uma empresa muito boa, por sinal, em São Carlos, e eles estavam naquela semana do CIPAT. Né? E eles puseram no planejamento do CIPAT curso de finanças. Entendi. O juiz não aceitou. Curso de finanças em CIPAT. Aí os proprietários provaram para o juiz que eles tiveram 2 casos de acidente de trabalho porque os funcionários estavam endividados. O juiz, na hora, autorizou a fazer o planejamento financeiro no CIPAT. No Senac nós fazemos isso também na semana do CIPAT, e normalmente eu vou lá e faço com os companheiros lá de trabalho também. E não é nada vergonhoso fazer isso, é uma conversa que nós estamos tendo aqui. O que eu posso fazer, o que deve ser feito, né? E assim eu acho que vai aprendendo também, é importante, você pôr no papel, é gostoso fazer isso, gostoso, gente. É muito bom. Né? E depois, uma coisa importante, eu não fazia no papel a minha conta mensal, porque sempre a gente acaba sempre analisando. Aí um dia deu um estalo, falou, vou colocar no papel, mas não planejamento, vou colocar o que eu gastei. Aí na hora que você coloca ali no papel, você vai vendo quanta coisa que você comprou à toa, quanta coisa desnecessária, às vezes nem por impulso, às vezes porque você está ali no momento, entendeu? Você sabe que precisou no passado, mas no momento não precisa e acaba comprando. Então isso é importante você colocar no papel. Muito importante colocar no papel. Tem uma pesquisa interessante, desculpa cortar, gente. Que quando você coloca no papel, as chances de você resolver os seus problemas financeiros aumentam em 20%. Porque quando você não sabe quanto você está devendo, quando você não sabe quanto você ganha, quando você não sabe o que você tem que pagar, você fica tudo confuso. Por onde eu começo?
Aí você vai lá no gerente do banco, ele vai dizer assim para você, olha, eu faço um empréstimo para você quitar o cartão. Aí te resolve. Aí o que vai acontecer com o seu negócio? Você ganhou 2 problemas agora em vez de um. Porque depois não consegue pagar empréstimo. E aí que o banco ganha dinheiro, porque exatamente. O controle é pouco, o banco cobra quanto ele quer de juro, né? Tem juros assim muito absurdos aí na praça. Né? Com certeza. E esse é um outro conselho interessante, né? Vai abrir conta em banco, faz uma pesquisa. Vê quanto que o banco está cobrando. Isso. Né? Para você não... analisa o serviço que você vai usar. O serviço. Porque geralmente hoje, por exemplo, o banco falar para você que vai te dar 2 talões de cheque, você foge. Porque o mercado já não usa mais. O cheque entrou em desuso. Hoje, necessariamente, você vai só utilizar cheque se for para compra com prestação de serviço de pessoa física. Porque nem jurídica eles vão aceitar mais. É o único ainda, o nicho de mercado e de trabalho que utiliza. Sim, porque do restante, o cheque está em desuso e não só pela população em si, mas as próprias empresas, a maioria não aceita mais cheque com o advento do cartão de crédito, entendeu? Acabou caindo nesse nicho. E lembrando para aquele que usa só o cartão de crédito, para tomar muito cuidado, porque sempre um obstáculozinho, viu, André? Eu até falo sempre para o pessoal que a gente tem em contato, sempre que você tiver um cartão de crédito, nunca tenha ele muito superior à sua renda. Possibilidade. Porque se você vai usar ele no dia a dia para as coisas, você tem essa facilidade. E deixar para comprar sempre à vista. Qualquer bem de consumo, sempre à vista. E sempre mirando sua necessidade. O desejo é sonho. Isso. Sonho realiza quando você tem uma poupança. Exatamente. Então, se você vai guardando agora, eu quero ter um carro em 2020. Portanto, eu vou guardar um pouquinho. Em 2020 eu compro um carro. Tem um escritor financeiro, não me recordo o nome agora, que ele fala o caso dos 3 baldinhos, né? O baldinho do dia a dia, o baldinho da necessidade e o baldinho do sonho. Então você sempre tem. Quando os 2 primeiros estiver cheio, aí você começa a encher o terceiro, é o sonho, né? Da casa própria. Não é uma coisa você querer atropelar as coisas e depois ficar enrolado na outra ponta, né? Eu acho que é um assunto interessantíssimo. Você vê, nós estamos conversando aqui, se deixar, nós vamos o dia inteiro. Vai o dia inteiro, né? Mas é gostoso de fazer. Né? A pessoa que aprende a fazer, nem que seja o básico ali no papel, tudo direitinho, quando ele começa a ver o que está acontecendo, ele gosta de fazer, cria o hábito de fazer. Eu sempre aconselho fazer um planejamento de 3 em 3 meses, porque eu já consigo visualizar o presente e o futuro, né? E aí sempre você pode mudar de emprego, às vezes pode ganhar um pouco menos. Tem sempre uma variável que pega um pouco no pé, né? Fica com uma criança doente, de repente, precisa comprar um remédio, coisas que não são baratas, né? Esses empréstimos consignados para aposentado, tem casos que aposentado está no 4º empréstimo para pagar o primeiro. Porque vai fazendo aquele montuado, aquele bem bolado que os caras falam, quando se assusta, você está toda a sua receita, né? Tudo que entra em casa acaba ficando comprometido por descuido. Uma coisa que não tinha necessidade de você passar, né? Eu tenho que pôr meu orçamento dentro do salário, eu não posso pôr o salário dentro do orçamento. Né? Então, se eu ganho isso, eu posso gastar isso agora. E o conselho é sempre você fazer o possível e o impossível de poupar um pouquinho. Né? Ter um pouco de paciência, né? Não querer pular as coisas, não, eu vou comprar porque eu, né? Eu quero, porque eu quero, é o desejo. Não, vamos medir a necessidade, né? Qual é a necessidade básica? A alimentação, o vestuário, né? A educação para as crianças e o divertimento que não pode esquecer. Tem gente que agora não vou divertir, tem que pagar minhas contas. Não, o divertimento faz parte, você trabalha, tem direito ao descanso, descansar um pouco sua cabeça, né? Então, pôr isso no papel, posso gastar tanto de alimentação, esse é um belo de um conselho, né? Divide isso em grupo, o que eu posso gastar em casa de alimentação? Até por causa também da saúde, né? Tem gente que vai com criança no supermercado e traz no carrinho. Esses dias eu estava no supermercado na cidade com a minha filha, eu falei para minha filha, dá uma olhadinha no caixa. A maioria são obesos. E o Brasil já está em segundo lugar de obesidade, né? Nós estamos perdendo só para os Estados Unidos, né? O pessoal